Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos receber duas entidades que atendem e acompanham pacientes com câncer. Aqui nos nossos estúdios eu tenho a Superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAAC, Tami Allersdorfer, e também de forma virtual a presidente da ONG Amigos Unidos por Amor contra o Câncer, Maria Elizabeth Giacomazzi, e também a assistente social da ONG, Elaine Aparecida de Souza. Sejam todas bem-vindas aqui à Rede Alesp. Para começar, o GRAAC já é um hospital que a gente conhece há muitos anos, tem até uma visibilidade por meio da TV mesmo, e as ações que acontecem. Mas conta um pouquinho para a gente, sobre esse hospital que é uma referência no atendimento ao câncer à criança. Sim, queria agradecer, Priscila, pelo convite de estar aqui novamente. Então a gente já veio outras vezes falar um pouco do nosso trabalho. Então é sempre um prazer e uma honra a gente poder contar um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui em São Paulo, e que se reflete no Brasil inteiro, porque a gente recebe pacientes do Brasil inteiro. Assim, o GRAAC é um hospital novo, a gente completou recentemente 31 anos, e o GRAAC sempre teve na sua essência atender crianças e adolescentes com câncer. Então hoje a gente está estruturado de uma forma que a gente diz que a gente oferece um tratamento integral ao paciente com câncer. O que é esse tratamento integral? A gente faz o diagnóstico, a gente faz o tratamento completo e a gente faz o acompanhamento desse paciente pós-tratamento. Então, hoje, a gente com essa rede de atenção que a gente criou, essa rede de tratamento que a gente fala, a gente consegue atender cerca de eu falei 72% era a chance de cura, mas na verdade a gente atende hoje por ano mais de quase 4 mil pacientes que passam pelo nosso hospital, E são pacientes que estão sendo diagnosticados, pacientes que estão em fase de tratamento intensivo, que estão em fase de manutenção, e hoje a gente consegue altas chances de cura com uma boa infraestrutura que a gente construiu ao longo desses anos e com o apoio da sociedade fez com que a gente continuasse todo esse trabalho. Então hoje o GRAAC se tornou uma referência porque a gente conseguiu unir toda essa infraestrutura necessária para o atendimento, profissionais capacitados, e ter toda uma rede de apoio onde a gente consegue fazer com que esse paciente chegue até o nosso hospital e permaneça durante o tratamento, que é um desafio também. Então, se a gente voltar alguns anos atrás, a gente sabe que a gente tinha um alto índice de desistência do tratamento por questões sociais da família. Então, hoje a gente tem que ter muito orgulho, eu acho, do trabalho do GRAAC. A gente está falando aqui, com certeza, as pessoas que estão ouvindo um pouco do nosso trabalho são pessoas que ou já conheceram ou são pessoas que contribuem com a gente. E a gente é muito grato e honrado por ter tantas pessoas que acreditam no nosso trabalho para a gente salvar vidas. Porque basicamente é isso que a gente faz. E quando a gente fala de alguns números interessantes do câncer, a gente fala de novos casos, Então o que são casos novos? São crianças diagnosticadas com câncer que vão iniciar um tratamento. E no GRAAC a gente está falando em cerca de, anualmente, mais de 400 casos por ano. E aí a pessoa fala, mas 400, pouco? Então, só que é um tratamento longo, que pode levar até 2 anos. E depois ela vai entrar numa fase de manutenção, que são mais 5 anos. Então a gente está falando de um paciente que no mínimo vai ficar no nosso hospital por 7 anos frequentando. E quando a gente fala do número, a gente está falando que pelos dias que a gente tem do ano, é praticamente mais de uma criança por dia chegando no nosso hospital para tratar em busca da cura, com esperança de que vai se recuperar e vai ter um tratamento adequado, e um tratamento que principalmente a gente acredita que seja digno e que seja o direito da criança a ter um acesso a uma saúde estruturada e que ele possa ter tudo que ele tem garantido dentro disso. Então não é só o ato de ser assim, nós somos uma instituição solidária que ajuda quem não pode. Não, a gente está garantindo o direito dessa criança, desse cidadãozinho, em ter acesso a uma saúde de qualidade. Bom, e a gente vai conversar agora também em forma remota com a Maria Elizabeth, a Beth, que ela é a presidente da ALPAC. Beth, conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho da ONG, como que vocês atuam, que região vocês estão também? Olá,
Obrigada pelo convite. Eu sou a Beth, uma das fundadoras e também já fui uma paciente oncológica. Nós estamos na cidade de Paulínia, estado de São Paulo, e atendemos uma equipe multidisciplinar. Então, aqui nós não fazemos um tratamento de radioterapia, quimioterapia. Nós temos uma equipe de reabilitação. Esse ano a gente completou 20 anos aqui na cidade. E daí então o trabalho que vocês fazem é de receber essas pessoas que estão em tratamento do câncer, é isso? E como vocês fazem isso? O que vocês oferecem a essas pessoas? Essas pessoas, elas chegam até nós encaminhadas de centro de oncologia, de hospital, ou porque um amigo ficou sabendo da UPAC e veio até nós. E aqui a nossa equipe acolhe, né? Primeiro ela passa pelo serviço social e a assistente social, às vezes, identifica algo muito além do que ela veio buscar. Então, às vezes, ela veio buscar uma terapia e a gente identifica que ela precisa de muito mais do que isso, que ela precisa de uma nutrição, de acupuntura. Então, é mais ou menos assim que é feito o nosso trabalho. A Elaine que cuida da parte de assistência social da ONG, queria até que você contasse um pouquinho para a gente, né, Elaine, esse atendimento, esse primeiro atendimento, como as pessoas chegam até a ONG e o que acontece depois, né, o dia a dia, o trabalho de vocês. Também agradecemos o convite, né, por participar. E assim, como que funciona? Os pacientes, eles chegam para nós ou em tratamento do câncer ou quando terminaram o tratamento. E a UPAC, trabalhando com a parte de reabilitação, ela trata as sequelas, né, do câncer, ela trata não só as sequelas físicas, mas também as sequelas psicológicas. Então, o paciente chega para nós, ou por encaminhamento, ou por busca espontânea. Nós do Serviço Social, nós fazemos uma entrevista. Nessa entrevista, é identificadas as necessidades do paciente e oferecido os serviços que nós temos. Hoje, a UPAC oferece psicólogos, fisioterapeuta, terapeutas da prática integrativa e complementar, nutricionista, dentistas, assistência jurídica, grupos terapêuticos também. Então, nós direcionamos o paciente e também a família para esses acompanhamentos. Tami, né, o GRAAC é o hospital, né, e o trabalho que a UPAC faz é de receber essas pessoas, ou que estão no tratamento, ou os familiares, ou no pós-tratamento para uma reabilitação. Conta um pouquinho para a gente até desse trabalho entre um hospital, por exemplo, e as ONGs. Essas ONGs de apoio, né? Isso. Elas são essenciais, né? Então, hoje a ONG de apoio, ela possibilita que esse paciente tenha e continue, que você consiga reter esse paciente no tratamento, porque às vezes por falta de apoio, né, ele não tem onde ficar ou não tem uma casa para se hospedar, como a gente estava conversando, e aí ele acaba ficando sem ter o tratamento. Ele não pode vir para São Paulo, vir para uma outra região e não ter aonde ter esse acolhimento. Então, esse trabalho delas, que vai até além dessa questão desse acolhimento, né, ela também faz o acompanhamento pós-tratamento, né, de ajudar com reabilitação, que é muito importante, de tratar sequelas que são do câncer e que são reais, né. Então, a gente hoje conta muito com toda essa rede de apoio, né, nós, hospital, que oferece o tratamento, né, que vai tratar o câncer, que vai oferecer o remédio, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia. Essa rede de apoio ela é essencial. Então, assim, o trabalho dela passa a ser fundamental dentro dessa cadeia e todo esse processo de tratamento e cura desse paciente, né? Então, hoje eu acho que grande parte dos hospitais que a gente tem, principalmente na rede metropolitana, bem aqui na região metropolitana de São Paulo, em algumas grandes cidades do interior, porque São Paulo é uma região, né, que ela é
o estado de São Paulo é muito procurado pelo país inteiro em questões de de saúde e tudo mais, é uma referência, e que se a gente não tivesse o apoio de várias organizações como, né, a UPAC, a gente hoje não conseguiria talvez ter o índice de sucesso que a gente tem, né, de poder alcançar um alto índice de cura, de poder fazer com que essa criança possa retornar para a família dela com saúde. Então, é muito bonito isso, né? E o trabalho da Elaine, da Beth, principalmente o trabalho do assistente social, a gente também tem assistente social no nosso hospital, mas ele é mais voltado para um primeiro atendimento, quando a família recebe o diagnóstico, né? Porque às vezes ela também chega sem essa orientação e a gente direciona para essa rede de apoio, que eles também são acionados quando precisa, né? Então, os hospitais da região devem pedir, olha, ajuda esse paciente para a gente poder realizar o tratamento. É essencial e eu agradeço já por vocês existirem e por tantas outras organizações existirem para possibilitar a gente realizar e trazer o que é o mais importante, que é a cura dessa criança, né? Mas a gente sabe que só a cura por si só não é suficiente, a gente tem que proporcionar qualidade de vida, né? Durante o tratamento e pós-tratamento. E aí quando a gente conta com rede de apoio que vai ajudar a gente a completar esse ciclo, a gente está tratando e está devolvendo esse paciente com qualidade de vida para a sociedade, que é o mais importante. A gente não está devolvendo de uma maneira só para ele sobreviver, né? A gente está pensando em outras questões que são muito importantes, principalmente falando de uma doença como o câncer, que é uma doença muito difícil de tratar, é uma doença que é longa, ela é invasiva, ela é dolorida, né? E muito mais do que tudo isso, ainda é uma doença que a gente sabe que não tem 100% de chance de cura, né? Então, é sempre uma expectativa do que vai acontecer. Então, a gente tem todo esse cuidado, que é uma coisa nova no nosso país, como eu estava falando para você também. É um cuidado mais novo que a gente construiu e que a gente tem que se orgulhar muito da gente ter isso. E que hoje a gente está conseguindo ver o retorno. E assim como a gente, eu imagino que elas também devem ter muitas pessoas que passaram pela organização delas e que hoje retornam muito gratas pelo atendimento que teve. Beth, conta um pouquinho pra gente sobre o hospital. Existe hospital na cidade ou não? É um hospital na região que atende, então, várias cidades. Me conta um pouquinho como que é a estrutura aí para o atendimento do câncer. Então, aqui a nossa vizinha Campinas tem o Boldrini, que atende jovens, né, e crianças, que faz um trabalho de excelência. Então, tudo que eles precisam para o tratamento é feito no Boldrini. E tem também a Unicamp, Mário Gatti. Na cidade de Paulínia, a gente tem hospital e tem o centro de oncologia. E daí, até a Tami estava falando aqui, né, que quando você tem esse atendimento, oferece esse atendimento e você vê que a pessoa passou por esse período que é tão difícil, né, está bem, já conseguiu se recuperar, qual a sensação, né? O que vocês têm aí de retorno das pessoas? Maravilhoso. E assim, muito gostoso ouvir ela parabenizar as entidades, né, que a gente sabe que é um ajudando o outro, é uma corrente, um sozinho não consegue nada. Aqui na nossa UPAC, a gente tem várias pessoas que depois de ficarem totalmente curada, elas voltam e viram voluntário aqui na instituição. Então, é uma forma de gratidão e é uma coisa muito bonita para nós, porque eu costumo dizer que a gente trabalha praticamente dentro de uma UTI. Então, algumas pessoas vão sobreviver e outras, graças a Deus, a grande maioria acabam sobrevivendo. E elas ficam entre nós, assim, até como voluntário, uma forma de gratidão, viram um amigo da nossa instituição. É muito bom isso. Até o apoio também, né, para os novos pacientes, né, novas pessoas que estão enfrentando a doença, poderem ver exemplos, né, que há possibilidade de cura, que há esperança. Também tem essa troca, né? Tem. Que poder provar que existe vida depois de um câncer.
E a gente acompanha os pacientes, né? Assim, ou infelizmente até o óbito, ou quem quer fica na instituição e faz parte de grupos de apoio, de eventos. Esse mês de Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente tem bastante atividades e eles ficam muito entre nós. É muito gostoso. Legal. Elaine, você faz esse primeiro atendimento, então, às pessoas, né, que chegam ao PAC e você percebe que muitas, ou, né, tem uma porcentagem aí, que passam por situações financeiras difíceis, precisam realmente do apoio de uma ONG para sobreviver, para manter a família. Algumas pessoas deixam de trabalhar para acompanhar uma pessoa em tratamento, ou é a própria pessoa que era, né, o arrimo ali da família e precisou parar de trabalhar para se tratar. Como que chegam as pessoas aí financeiramente? É uma realidade. A maioria dos nossos atendimentos são de pacientes com a situação socioeconômica bastante delicada. Aqueles que não têm essa situação já, eles acabam ficando, porque embora o tratamento no SUS ele seja 100% gratuito, existe toda uma dinâmica familiar que é necessária fazer para os cuidados do paciente, inclusive alguém da família deixar de trabalhar, ou a própria pessoa que está com câncer deixar de trabalhar para poder se tratar. E aí, quando a gente percebe isso na entrevista social, a gente começa a buscar recursos para poder amenizar essa situação. Aí nós encaminhamos para os benefícios de transferência de renda que são possíveis no município, também para os benefícios federal, e a gente acompanha toda essa parte de INSS, desde um auxílio-doença, um benefício de prestação continuada. A gente, além de orientar, às vezes a gente chega até a fazer para o próprio paciente todo esse direcionamento, esse acesso aos aplicativos, porque às vezes eles são carentes também de informação, não sabe como buscar. Então, esse acompanhamento socioeconômico é feito pelo serviço social, e quando não tem o que fazer nessa parte socioeconômica, a UPAC também faz as doações de cesta básica, produtos de higiene, né? Teve alguns casos de pacientes que nós fizemos parcerias com uma pessoa que tem horta para poder fornecer, além do que se tem no mercado, do básico, né? Frutas, verduras, legumes. Então, a gente acaba dando um suporte grande nessa parte socioeconômica. Elaine, e os moradores também da cidade acabam ajudando, colaborando, como você acabou de falar, né? De ter ali alguém que tem uma plantação, que pode ceder alguma coisa também para essas pessoas. Conta um pouco de como a cidade se organiza para ajudar essas pessoas. Sim, existe. Nós, a UPAC, temos uma rede grande de voluntários, né? São comerciantes, são donos de alguns estabelecimentos que direcionam itens essenciais para a gente direcionar para os próprios pacientes. Uma das coisas que nós temos dentro da instituição é um brechó, permanente. E a comunidade traz doações de itens para serem revendidos nesse brechó. A comunidade, ela procura vir até a instituição, oferecer serviços voluntários. Existe sim essa participação. A gente tem buscado isso cada vez mais, mas não podemos dizer que somos carentes, não, porque a sociedade, os comércios, eles são bastante atuantes. Tami, e essa rede também é muito importante, né, para o paciente e para o familiar. Eu trouxe, né, 2 exemplos, algumas pessoas que, por conta da doença, param de trabalhar e ela mantinha ali a família, e outras pessoas que precisam parar de trabalhar para fazer o atendimento, no caso, principalmente quando é uma criança, do GRAAC, né, que é atendimento à criança. Um responsável para acompanhar aquele paciente
né, precisa ter. E o trabalho da Elaine, representando aqui todas as assistentes sociais, é essencial. Porque na hora que a família recebe uma notícia de que seja a própria pessoa, mas um filho com câncer, ela fica totalmente desnorteada em relação a tudo. E esse trabalho que, com tanto carinho que é feito de poder, né, ajudar eles a entender qual vai ser a decisão, como que essa família, quem que vai acompanhar essa criança no tratamento, qual é o tipo de apoio que ela pode ter, quais são os direitos e deveres que ela tem hoje, que estão disponíveis, como ela falou, né, no município, de auxílio saúde e tudo mais. Então, assim, porque é muito difícil, no momento que você está pensando se seu filho vai sobreviver ou não, saber, agora eu vou ter que ver quais são os direitos, agora eu vou ter que ver como que eu faço. Então, esse suporte, a gente percebe que ele é único e é essencial para esse primeiro acolhimento à família, né? Então, dar essa diretriz, esses direitos e deveres, porque a pessoa fala, mas assim, eu nem sabia que eu podia ter isso, que eu podia ter aquilo e tal, é muito, muito importante. E essa mobilização da cidade, da sociedade em prol das organizações também é muito bonito, é o que sustenta e é o que faz a gente existir, na verdade, né? Porque por mais que a gente tenha a melhor das intenções ou da boa vontade, a gente precisa desse apoio para sobreviver, né? E para oferecer o que a gente oferece. Então é muito importante, é muito bonito assim, ver e fazer parte disso, né? Não só fazer parte disso a gente que está mais na ponta e trabalhando lá, mas fazer parte disso como vocês. Vocês também são parte disso, na hora que vocês ajudam a gente a divulgar o que está sendo feito e falar das coisas que a gente está fazendo, né? Então, a pessoa às vezes que ajuda fala, mas eu não estou lá atendendo a família, mas eu estou doando a verdura da minha horta. Ela é parte integrante desse processo e essencial. Então, todo mundo que contribui, seja com dinheiro, seja com produtos, ele é parte desse movimento e ele tem que se sentir parte disso. Não é só quem está lá atendendo, ou quem é o médico, ou é a gente que está no dia a dia, mas a gente é total reflexo da nossa sociedade que apostou e continua apostando no nosso trabalho para a gente continuar fazendo o que a gente faz. Isso eu acho que é o mais bonito de tudo. E a gente falou da questão do atendimento médico que o GRAAC dá, mas enquanto a criança está ali internada, vários outros atendimentos acontecem, né? Eu já pude presenciar, já fiz algumas matérias lá no GRAAC, então voluntários que vão tocar música, que vão pintar com as crianças, contar histórias e várias outras iniciativas. Conta um pouquinho pra gente do papel do voluntário lá dentro. Então, o papel do voluntário, o GRAAC não existe sem o voluntário, né? O GRAAC nasceu do voluntariado, né? Uma das nossas fundadoras é uma voluntária que veio de outros hospitais também, que já estava nessa causa há muito tempo. Então, o GRAAC, ele já nasceu com essa essência de ter voluntariado. E o voluntariado nosso é um voluntariado para acolher a família. Como você disse, o profissional, ele tem as atribuições dele, né? Então, se a gente pegar um exemplo da nossa quimioterapia, o profissional precisa colocar o remédio, precisa ver se a criança está bem, se ela não está com febre, se ela está tendo alguma reação, o que está acontecendo. Ela não pode parar e falar, vamos contar uma história para esse paciente nesse momento, né? Então, você tem o profissional para cuidar e você tem o profissional o voluntário que vai acolher. Então, o voluntário, ele vai poder agregar esse valor que é também imensurável, né? Então, quando o voluntário está junto com a gente, desde o momento que o paciente chega, em todas as etapas do tratamento, a gente entende que a gente está transformando a jornada desse paciente mais suave, mais confortável, que é o nosso objetivo. Para quando a gente fala de sequelas ou que a gente fala de efeitos tardios da doença, a gente sabe que essa criança vai lembrar que ela teve essa doença, que foi um tratamento duro, difícil, que ela vai, né, teve algumas coisas que não foram legais durante o tempo que ela passou lá. Mas a gente quer que as lembranças que ela tenha boa da jornada no hospital, elas se sobressaiam também dentro de todo esse processo. Então, por isso que hoje essa questão que se fala muito da humanização, da cor dentro do hospital, né, que você conheceu o nosso hospital civil,
o acolhimento feito pelos voluntários ou por outras organizações especializadas, como organizações que vão cantar, que vão fazer leitura, que vão tocar música, que vão fazer vários trabalhos dentro do nosso hospital, trazem uma experiência diferente para aquele paciente. Porque tudo que foge da rotina é diferente, é gostoso. Então, consequentemente, além de trazer uma sensação boa durante o período que ele passou no nosso hospital, que é o que a gente quer de fato que ele tenha, ele também, existe uma retenção maior, e é o que a gente falou, a gente evita a evasão ao hospital, né? Que é uma coisa assim, a gente sabe, a gente lida, a gente tem crianças, tem filho, tem sobrinho, quando fala vai para o hospital, a criança já se tranca, vai amarrar no pé da cama, não vou, não quero, porque ela já sabe que não... Então, assim, você ter que convencer todos os dias uma criança a ir para o hospital é muito difícil. Então, se você cria um ambiente para ela, onde ela vai gostar de frequentar, porque ela vai ver os amigos, ela vai ter uma brinquedoteca, porque ela vai brincar, porque vai ter um voluntário que vai contar uma história, facilita a adesão, não só para a criança, mas para a família também, né? Passa a não ser, apesar de a doença só já é dura, não precisa todo o restante do processo ser duro também. Então, para a gente é muito importante o acolhimento e hoje o GRAAC também, um dos pilares do GRAAC é o voluntariado, né? A gente até costuma brincar que o nosso voluntário, ele é praticamente um profissional, mas só que ele não é remunerado, porque elas são muito organizadas, elas têm certificação pela ISO 9001, então elas têm todos os processos, tudo certinho. Então é muito bonito você ver esse retorno da sociedade. E como a Beth falou, a gente tem muito também pais de pacientes e mães de pacientes que voltam para ser voluntários no nosso hospital, e por gratidão ao tratamento e pela criança ter sobrevivido ou não, né? Porque a gente sabe ainda que a gente não vai ganhar, né, em todos os casos, a gente não vai ter todas as crianças curadas, algumas a gente vai perder, mas eu acho que a gente tem que ter a sensação, assim como a gente, assim como a UPAC, assim como toda essa rede de apoio, de que se a gente perdeu porque a doença ganhou, não foi porque a gente não deu o apoio necessário. Então, a gente tem que ter essa sensação de que a gente fez o que foi possível para salvar. Não foi porque ela não teve acesso, não foi porque ela era uma criança sem condições sociais, né? Então, ela venceu porque a doença venceu, né? Então, isso dá um acalento para a gente, de saber que se ela não ficou com a gente aqui, ela não ficaria, ela podia ter em qualquer outro hospital ou qualquer outro lugar do mundo, ela também não ficaria. Não foi porque, né, a gente entra naquele né, padrão, é porque é pobre, é porque é brasileira, que ela morreu. Não. Ela teve um tratamento digno e a doença que venceu. Não foi negligenciada. Não foi negligenciada. Então, eu acho que isso é uma sensação que a gente tem quando a gente oferece esse serviço para a comunidade, de poder saber de que a gente está dando essa dignidade e a gente está garantindo a cidadania dela e ela não está... E se o câncer venceu, não foi porque ela não tinha recurso, foi porque ela venceu em qualquer lugar. É muito acalentador pra gente, essa é a palavra. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais do trabalho do GRAAC e também da UPAC, que são instituições que cuidam tanto da pessoa, né, o paciente com câncer, mas dos seus também. Isso enquanto há doença, mas depois quando ela é curada também há um acompanhamento. A gente já volta. Três, dois, um... Seu Pri. Estamos de volta com a Lesp Cidadania, hoje falando com entidades que tratam e cuidam também dos pacientes com câncer e os familiares. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAAC, Tami Allersdorfer, e também de forma virtual a presidente da ONG Amigos Unidos por Amor contra o Câncer, Maria Elizabeth Giacomazzi, e também a assistente social da ONG, Elaine Aparecida de Souza.
Bom, voltando então para a nossa conversa, eu queria colocar até um vídeo que mostra o trabalho. Primeiro a gente vai assistir um pouquinho do trabalho do GRAAC, né? O que o GRAAC faz, esse hospital que é referência para todo o país no tratamento de câncer em crianças. Vamos ver. O câncer é só uma fase. E quanto mais cedo começarmos a cuidar, mais chances a gente tem de vencer. É claro que tem fase que parece um super desafio, mas com o GRAAC eu vou conseguir. Ainda mais porque eu tenho ao meu lado pessoas que sabem muito, máquinas super modernas e todo o cuidado do mundo. Juntos a gente vai vencer essa fase. Bom, também a gente viu então aí um relato, né? Fala pra gente como que é assistir e ver. Eu me emociono, assim como todo mundo que viu, acho que fiquei emocionada. Eu já vi bastante, né, uma boa parte, já vi bastante vezes esse filme, e eu sempre fico emocionada de ver a nossa paciente que fez esse filme, uma modelo, né, você viu que linda, e que se dispôs a gravar e a gente falar um pouquinho sobre o que a gente oferece, né. Então, hoje, quando a gente coloca a nossa paciente, a gente está dentro de todo o processo que a gente tem conversado aqui, de poder fazer com que a jornada do nosso paciente seja mais confortável, é fazer ela estar em rede nacional, aparecendo em vários canais com esse filme. Então, imagina isso que representaria pra gente quando a gente era criança, participar de um comercial, e ela poder, nesse momento que é o mais difícil da vida dela, participar disso. Então, a gente sempre utiliza nossos pacientes, e todas as pessoas que estão lá são pacientes e profissionais do GRAAC, né? A gente sempre prioriza utilizar, né, na medida do possível, em todas as campanhas que a gente faz. E também a gente sempre utiliza o nosso cenário, que é o nosso próprio hospital. Então, tudo ali, tirando os efeitos especiais, né, que ficaram bem bonitos, mas os equipamentos são nossos, a quimioterapia que ela aparece também é nossa. Então, é uma forma que a gente entende de poder trazer para o paciente essa sensação de que ele vai fazer a diferença e que ele está ajudando a gente também a continuar. E é importante reforçar a questão do câncer, né? Que é uma doença que sempre foi tratada com muita cautela. Antes as pessoas não falavam que tinha câncer, era a doença. E você sabe que tem pessoas que perguntam pra gente que assim, mas câncer em criança é recente, né? Porque as pessoas acham que as crianças não tinham câncer, porque agora aparece mais. Mas na verdade sempre existiu, né? Então, fazer essa divulgação, falar sobre o câncer, né? Dessa maneira que a gente fala que é bonita, que não é agressiva, e é difícil a doença, mas a gente tenta trazer uma leveza. Faz com que mais pessoas saibam que existe câncer em criança. Isso ajuda a gente também no diagnóstico precoce da doença, que é muito importante para a gente ter altas chances de cura no tratamento. Então, toda essa divulgação para a gente importante para chamar atenção à causa do câncer infantil. Então, assim, o câncer infantil existe, ele tem altas chances de cura, porém, as pessoas precisam falar mais sobre isso e precisam diagnosticar precocemente essas crianças para que elas cheguem a centros de tratamento, como a gente, como os outros que existem pelo Brasil afora, para poder atingir o máximo de chances de cura, como a nossa linda paciente que está aí, né, passando por essa fase que a gente fala, quer dizer e deixar claro que é só uma fase. Isso não é a vida dela. E a gente está lutando para ela vencer e ela poder se curar e ela ter a lembrança e ter esse filme guardado no coração dela, para a vida dela e para ela poder mostrar para os filhos dela, quando ela ficar mais velha, falar, olha, eu tive um câncer, eu tive um tratamento difícil, mas eu também participei de um filme muito legal que foi divulgado nacionalmente para falar para outras famílias e para outras pessoas que é uma doença que existe, mas que tem altas chances de cura. A gente percebe que nos adultos, muitas pessoas ainda chegam no hospital ou têm o diagnóstico tardio, principalmente os homens, né? E aí a gente lembra que Outubro Rosa, campanha do câncer de mama, então quanto mais cedo o diagnóstico, e as mulheres acabam indo mais ao hospital mesmo, né? Regularmente, para fazer os seus exames, pelo menos uma vez ao ano há necessidade de fazer todos os exames. São exames chatos? São, mas são necessários para que um mal maior não aconteça.
E a gente tem também outubro, né? Novembro azul, que daí é em relação ao câncer de próstata dos homens e que aí pega um pouquinho, porque eles demoram muito para ir ao hospital até por conta do exame, não querem passar por aquele exame. Com as crianças isso é diferente? Os pais conseguem perceber mais rápido e o diagnóstico é mais rápido ou Então, ainda não? A gente tem duas questões na questão do diagnóstico da criança. Primeiro, um problema que é uma doença que ela não tem uma alta incidência, então ela às vezes fica mais difícil de se diagnosticar, né? Então, uma doença quando ela é mais rara, vamos dizer assim, você não fala tanto ou você não vê tanto a ponto de perceber que talvez seu filho tenha isso. E a outra, que é um pouco mais cruel, é que os sinais e sintomas do câncer infantil, eles são muito parecidos com sinais e sintomas comuns da infância. Então, eu vou dar um exemplo para você. Marca roxa. Que criança não tem marca roxa? E a marca roxa pode ser um sintoma, né? O que a gente fala, e eu não sei quem foi a pessoa que inventou essa frase, mas essa pessoa deveria ganhar um prêmio Nobel, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Porque quando você tem uma marquinha roxa, ela vai passar. Se ela não passa, é porque tem alguma coisa errada. Então, você precisa investigar mais profundamente aquele diagnóstico. Quando a gente fala que a nossa intenção não é causar um pânico na população e falar, meu Deus, meu filho está roxo, tem câncer. Não, e nem é isso. Né? Meu filho está com uma dor de cabeça e ele tem um tumor na cabeça. Não, não é isso. Mas é assim, um roxo vai passar, vai sair. Sim. Uma dor de cabeça pode ser pontual. Agora, se é uma dor de cabeça que você já levou, já viu que às vezes podia ser uma sinusite, alguma coisa, e ela fica muito constante, precisa se aprofundar um pouco mais no diagnóstico. Então, no nosso país ainda, o atraso na chegada dos pacientes, ela se dá muito pela falta de acesso de exames mais apurados, às vezes. Tem essa parte da falta de conhecimento, e também de achar que, isso não é no meu filho, né? E a verdade é que a gente não vai acordar e o filho vai falar, eu tô com roxo, tá com câncer, vamos procurar acne. Não é assim que funciona. Mas essa falta de conhecimento mais explícito dos sinais e sintomas pode ser e a falta de um aprofundamento no diagnóstico. Aí faz com que a criança chegue um pouco mais, que ainda é um gap que a gente tem em relação a outros países, né? Principalmente aí entra a questão social, né? Para fazer um exame de imagem ou para fazer um exame mais apurado, às vezes demora um pouco mais esse acesso à família do que se fosse em qualquer outro país ou se a pessoa tivesse mais recurso. Apesar que o adiantamento, ou o fato da criança chegar mais adiantada no tratamento, independe de classe social. A gente vê às vezes casos que a pessoa tem recursos e mesmo assim ela chega com um tumor mais avançado por isso, por falta de conhecimento, ou achar que não é, pela raridade que é, às vezes, isso. E por isso que o nosso trabalho é trazer e levar e divulgar pelo país afora e falar dessa doença. Porque se ninguém falar, é como você falou, do câncer de mama, de próstata. Isso é um avanço, assim, absurdo de bom para a população. É falar de um assunto que traz todo um tabu, principalmente para homem, né? Então a gente tem essa coisa que você falou, mulher ela já é mais, né, já está mais treinada a fazer os exames, agora homem não, eu não faço isso porque, né? E existe também, eu acho que é um pouco cultural, um pouco da nossa cultura, da pessoa achar que se ela fizer ela vai ter, mas assim, ela vai ter de qualquer jeito. Sim. Se ela tiver que ter, ela vai ter, não vai ser o exame que vai ou impedir ela de ter, ou estimular, né? Exatamente. Então, é muito importante fazer os exames de rotina, tanto para homens e para mulheres. E quando a gente fala do outubro rosa e a gente fala do novembro azul, a gente está falando que cânceres de alta incidência. Para esse ano, o câncer no Brasil de adulto vai ultrapassar 700 mil casos. Então, assim, é muito importante que as pessoas se toquem, né, no caso do câncer de mama, e que isso foi um avanço espetacular no nosso país, com todas as campanhas que foram feitas. Não dá para esconder esse assunto.
E falar para as pessoas mesmo, acho que elas precisam se preocupar, façam, né? A pessoa fala, não, eu acho que tem uma coisa meio nossa, assim, falar, mas se eu for fazer, eu vou ver que eu tenho. Não, se você tivesse, tem. E se você não fizer, vai demorar mais e vai aquela coisa tá crescendo dentro de você e vai diminuir sua chance de cura, não só no câncer, mas em toda e qualquer outra doença. A gente sabe que o diagnóstico precoce é essencial para você atingir um sucesso no tratamento. Verdade. Bom, agora a gente vai assistir um vídeo que conta um pouquinho também da história dessa outra instituição, né, que nós estamos recebendo aqui, a UPAC. Vamos assistir. Eu tive um câncer, né, em 2005. Aí fiz o tratamento, ficou tudo bem. Aí quando foi em 2017, surgiu novamente, tive outra surpresa. E em setembro do ano passado, eu fui fazer os meus periódicos. Nessa mamografia, eu encontrei um pequeno nódulo, já fui para biópsia, saiu tudo. Em prazo de 5 dias eu tinha o diagnóstico. Quando eu fiz a mamografia, o médico me falou que, infelizmente, você está com um nódulo na mama esquerda e, pelo que a gente viu, é um nódulo que já está mais de 3 centímetros e é um câncer que você está na mama esquerda. Senti que eu estava com a doença, eu tive um sonho, eu estava pequenininha, como uma menina assim de 5, 6 anos, brincando num banco de praça. Eu olhei no outro canto, eu vi Jesus Cristo, falei, olha, é isso? Tipo, acabou, vai ser assim, porque câncer, a primeira vez que você ouça, nossa, você se enxerga quase que num caixão, né? Aí ele sentado, eu me emociono ainda, ele colocou a mão assim no cabelo, me olhou assim meio rindo e falou, você já está curado. Isso foi antes do diagnóstico, né, oficial. Então, quando eu recebi o diagnóstico, falou, é um carcinoma triplo negativo, nível 6, né, super agressivo. Aí eu só veio assim na minha cabeça, você já está curado. Aquilo ali me entristeceu, o chão abriu e eu entrei, porque foi uma coisa muito rápida, uma coisa que para mim era tudo novo. Aí foi quando eu contei para minha filha mais velha. Falei, a mãe vai ter que precisar fazer uma cirurgia, não sei o que, da mama, aquelas coisas todas. Aí todo mundo ficou chocado, sabe? Eu falei, não, mas isso daí passa, né? O choro das pessoas, quando sabia do meu processo, me incomodou. Então o calar, no início, veio muito pelo medo que os outros tentavam me passar, pela angústia que os outros queriam me dar, pela lágrima do choro da falta de fé do outro. A sorte que eu fui abraçada naquele momento pela família, por amigos, porque eu pude ver o quanto eu era querida e que as pessoas gostavam de mim. Eu vim para o UPAC e tive todo o direcionamento que eu precisava. A UPAC, para mim, foi um caminho, acho que, de vida, tá? Porque aqui eu me encontrei pessoas com carinho. É aqui que a gente vai entender que tudo dá certo. Quando a gente vem de lá para cá, é outro abraço, é outra família. Aqui nós vamos terminar de curar as feridas. Aqui tem fisioterapeuta, aqui tem nutricionista, aqui tem tudo que a gente quer. A UPAC tem sido a minha família. As pessoas elas estão sempre felizes, né, nos recebendo com um sorriso, estão prontas a ouvir. Pode vir, porque vai encontrar carinho e vai encontrar apoio. A UPAC é uma entidade sem fins lucrativos de caráter assistencial e da saúde. Ela foi fundada no ano de 2003 por um grupo de pessoas que estavam passando pelo câncer e sentiram a necessidade de ajudar umas às outras. O que a UPAC oferece hoje? Nós temos aqui na casa uma equipe multidisciplinar que conta com nutricionista, fonoaudiólogo, acupunturista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, jurídico e dentista. Hoje, a UPAC faz em média uns 300 atendimentos e para isso a gente precisa de muita ajuda. Hoje, a gente se mantém com doação de cupom fiscal sem CPF,
Tem um monte de caixinha espalhada pela cidade de Paulínia, então você pode colocar o seu cupom lá que você está doando um dinheirinho. Eventos como brechó, brechique, pizza, jantares, tudo isso traz dinheiro para a entidade. E temos também o Amigo Fiel. Amigo Fiel, você se compromete uma vez por mês de fazer uma doação de R$50. Aí você pode ligar no nosso número, que também é o WhatsApp, é só dizer que está interessado, a pessoa vai passar para você todas as informações, como você nos ajudar. E empresa e comércio que fazem uma doação maior, a gente também divulga depois nas nossas redes o comércio e a empresa que está nos ajudando. Em dezembro, a gente pretende fazer um brechique. O que é o brechique? São roupas novas e seminovas que o comércio, que a população pode doar para nós. E com isso, a gente vende esse dinheiro, que vai ser lá no Paulínia Shopping, e reverte toda essa verba para a nossa entidade. Principalmente nesse final de ano, que os custos também são bem maiores. Então, quem não conhece a Alpac pode vir, marca um horário, vou ter o maior prazer, o maior carinho em receber todo mundo e apresentar as nossas ações. Bom, e até como resultado desses depoimentos que nós escutamos agora, a Alpac, ela, por meio da Lei 17.541 de 2022, então uma lei bem recente, que declarou de utilidade pública a Alpac, Amigos Unidos por Amor contra o Câncer, com sede em Paulínia. Então, essa foi uma iniciativa do deputado Jorge Caruso. Beth, conta um pouquinho pra gente quando você recebeu até essa notícia, né, de que a Alpac tem esse reconhecimento do Estado de São Paulo. Foi com muita alegria, fizemos muita festa, porque com isso vai abrir novos caminhos e mostrar cada vez mais a seriedade do nosso trabalho. Já fazia um bom tempo que a gente estava querendo esse título e agora a gente tem. Elaine, o que representa para o trabalho, né? De que maneira ter esse título pode ajudar o trabalho de vocês? Ter o título para nós é muito importante. E foi muito difícil conquistar esse título, porque teve esse processo da pandemia e os deputados, eles não conseguiam se reunir, né, para poder estar aprovando. Então a gente teve assim bastante dificuldade, teve que mandar o documento várias vezes, até que finalmente eles puderam se reunir e aprovaram. Então quando a gente recebeu foi realmente uma alegria. E ter a certificação para a gente é muito importante, porque traz credibilidade, traz transparências. Para a gente manter o título, nós temos que prestar conta do trabalho que nós desenvolvemos. E essa transparência traz a credibilidade e também deixa a instituição apta para receber recursos governamentais, públicos, né? Então, a gente tendo esse certificado, ele vai facilitar e vai abrir portas nesse sentido. E também a LESP e o GRAC tem também um relacionamento próximo, né? O GRAC já recebeu o colar de honra ao mérito legislativo, já recebeu aqui homenagens, recebe emendas parlamentares, sim, tudo reconhecimento do trabalho que é feito, né? Sim. E também faz parte de também levar o nosso trabalho e mostrar, né, para todos os parlamentares a importância do apoio deles dentro dessas organizações. Então, né, eu acho que tem sempre que ser recíproco, porque as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Não dá para achar que vai ser automático, seria ótimo se fosse, mas a gente tem que ir lá mostrar a nossa relevância, mostrar a importância e a importância da ajuda dos parlamentares em todos os processos que vão não só, né, poder destinar recursos para a nossa organização, mas que também vão dar mais credibilidade, né, para o nosso trabalho e garantir que a gente possa até receber essas doações, né? Então, quando a gente fala de títulos, de certificações, eles são importantes e exigidos hoje para organizações como a gente,
né, para que a gente possa receber cada vez mais doações e poder desenvolver ainda mais trabalhos dentro do que a gente acredita e do que a gente está fazendo. Bom, nós já estamos chegando aí nos minutinhos finais do nosso programa, então eu quero agradecer a cada uma das nossas participantes, deixar também um minutinho para as considerações finais e até para que vocês deixem os contatos para quem quer se tornar um voluntário ou fazer uma doação à instituição. Fica aí então, né, o convite. Quero agradecer a Maria Elizabeth Giacomazzi, que é presidente da AUPAC. Muito obrigada, Beth. Eu que agradeço. É só entrar em contato no número 3933-2122. E eu gostaria de deixar uma frase: quem procura acha, e quem acha cura. Ótima frase, né? Para a gente terminar o programa, lembrando que não é procurar a doença, né? Mas é procurar a cura. Bom, também agradeço a Elaine Aparecida de Souza, que é assistente social da AUPAC. Muito obrigado pela sua participação e deixa aí um recadinho final. Bom, nós queremos dizer que as portas da instituição estão sempre abertas para os pacientes oncológicos, para os familiares, né? Então, se ele está passando por essa fase de tratamento, ou se já concluiu o tratamento, mas ficou em alguma sequela, que a instituição está aqui para atender, para acolher, para contribuir, né, para essas famílias conseguirem novamente, né, ter acesso aí no município, para ter o seu trabalho de volta, contribuir nesse sentido. E onde fica a AUPAC, as redes sociais? Estou sem o endereço aqui. A AUPAC, ela fica no município de Paulínia. Beth, você tem o endereço aí? Aquelina Bonatti Malavasi, 360, Jardim Vista Alegre. Ok. E as redes sociais, para quem tiver interesse também em conhecer um pouquinho do trabalho? AUPAC Paulínia. Pode colocar o AUPAC Paulínia, que vão conseguir entrar no nosso site, no Instagram, no Facebook. Tem aqui aupac.com.br. Então já é possível ali conhecer todo o trabalho realizado pela instituição e principalmente para você que tem vontade de ajudar de alguma maneira, seja ali com doação de algum item ou também doação do seu tempo, que é tão precioso e que pode ajudar muita gente. Então, muito obrigada, meninas. Também agradeço à Superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAAC, Tami Allersdorfer. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, poder falar dessa nossa causa, né, que a gente escolheu e que a gente ama o que a gente faz e esse trabalho que a gente está desenvolvendo no GRAAC. Queria aproveitar para chamar a atenção de todos, né, na questão da prevenção, né, do diagnóstico precoce para todos os públicos de todas as idades, irem fazer os exames de rotina, ficarem atentos a sinais e sintomas e dizer que no nosso site, né, então a gente pode, entrando no site do GRAAC, a pessoa vai ter a oportunidade de saber todas as formas que ela pode contribuir com a nossa instituição, assim como também tem informações. Então a gente tem no nosso site hoje as informações que são super fáceis de entender, de sinais e sintomas da doença, e quem puder conhecer e divulgar vai ajudar a gente a diagnosticar mais precocemente uma criança com câncer e encaminhar para o centro para que ela tenha uma chance maior de cura. Então eu queria agradecer a todos, inclusive que estão assistindo a gente, que de alguma forma ajudaram o GRAAC ou passaram pelo GRAAC, e que dizer que todas essas pessoas fazem parte da nossa história e estão, né, marcadas em cada parede do nosso hospital. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, e o Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.